Está connosco o Pedro Brinca, economista da Nova SBE. Pedro, boa noite e obrigado por estares no 360. Os principais bancos faturaram quase 2 mil milhões de euros só com juros no primeiro trimestre do ano. É um valor anormal? Vamos lá ver, as taxas de juro têm tido uma subida histórica, não pelo seu valor máximo que já atingiram, mas pela velocidade com que elas subiram. E normalmente, lá está, o crescimento destes lucros também respondem precisamente a esta subida quase que vertiginosa das taxas de juro, que tem dois efeitos. Por um lado, uma subida muito acentuada, por outro lado, também partem de uma base muito pequena. Se nós pensarmos que há coisa de um ano atrás o empréstimo à habitação se calhar custaria à volta de, sei lá, perto de 1%, não é? Neste momento já está nos 4 e tal. Quer dizer, estamos a ver que de facto houve aqui uma multiplicação enorme que estará por trás destes números tão impressionantes. E podem fazer mais para limitar o impacto da subida das taxas de juros e aumentar a remuneração dos depósitos? Vamos ver, os bancos portugueses estão a nadar em liquidez. Para termos uma ideia, para centrarmos só nos dois maiores, não é? A Caixa Geral de Depósitos no BCP, que foram os que a peça falou, nós estamos a falar de 80 mil milhões de depósitos, mas apenas 45 mil milhões de crédito. No caso do BCP, 67 mil milhões de depósitos e apenas 39 mil milhões de euros em crédito. Ou seja, não precisam de dinheiro e por isso não estão a pagar mais por esses depósitos. Por um lado, não precisam de dinheiro. Por outro, há um conjunto de idiosincrasias da estrutura de mercado da banca. Podemos falar da iliteracia financeira dos portugueses que não estão habituados a fazer comparações. O próprio Presidente da Autoridade da Concorrência já veio pedir mais simuladores de produtos para poder haver aqui uma maior concorrência e comparação entre as remunerações dos diferentes produtos financeiros que os bancos oferecem, mas essa, se calhar, falta de cultura, aliado ao facto dos bancos não precisarem de dinheiro, de facto não tem permitido uma subida mais acentuada dos juros pagos. Há outro local onde os bancos vão também buscar dinheiro, faz parte do negócio, é normal que assim seja, é nas comissões, mas são excessivas. Vamos ver, aquilo que nós temos visto nos últimos anos, na última década ou assim, é uma evolução do modelo de negócio dos bancos, estando muito mais assente relativamente àquilo que era antigamente em receitas provenientes dessas taxas e dessas comissões e menos, lá está, nesta margem financeira da diferença de juros pagos e juros recebidos. Ao ponto de que hoje na União Europeia estamos a falar de que cerca de menos de 40%, 30% das receitas dos bancos na zona euro vêm precisamente destas receitas. Em Portugal, essa margem está mais, ou essa proporção dos lucros dos bancos que vêm das comissões e das taxas está mais perto dos 40%. Em Portugal chega a haver bancos com cerca de metade de todos os seus lucros vêm precisamente dessas taxas e dessas comissões. Ou seja, muito acima daquilo, do outro valor que me davas sobre... Dos 30% da zona euro, o que por si só também alimenta a pergunta que fizeste antes, que é, tendo custos fixos das contas muito mais elevados, não é? Também torna mais difícil eu ter várias contas abertas e mexer o meu dinheiro consoante a remuneração for melhor, limitando a concorrência e diminuindo o incentivo para o aumento das taxas pagas. Faz parte dos bancos terem lucro, é assim e até de certa forma é saudável que isso aconteça. Tivemos experiências até bastante recentes em que isso foi um problema. Lucraram 920 milhões no primeiro trimestre. É um bom resultado, ou seja, comparando com outras realidades noutras geografias, este é um bom resultado. Está a ser um período muito bom para a banca em geral na Europa. 80% dos bancos europeus tiveram ganhos acima do esperado e o crescimento neste primeiro trimestre dos lucros antes de impostos na zona euro foi cerca de 35%. Em Portugal, só falando dos dois maiores bancos, estamos a falar de um aumento do crescimento dos lucros antes de imposto, no caso da Caixa Geral de Depósitos, de 108,2% neste primeiro trimestre, no caso do BCP, de 64%, se bem que no caso do BCP há aqui uma atenuante, uma boa parte deste lucro também veio da alienação de uma empresa de seguros que fazia parte do BCP e que estava a operar na Polónia, mas se descontarmos esse efeito, mesmo assim, estamos a falar de 47%, ainda acima dos 35% da Europa. Por isso, sem dúvida, que estamos a falar de lucros e crescimento dos lucros bastante acima daquilo que tem sido por o resto da Europa. Fugiram também, a este indicador fugiram mais de 7 mil milhões de euros em depósitos. A carteira de crédito também já está a diminuir por causa das taxas elevadas. É um alerta a que devemos ter atenção. Bem, em primeiro lugar,
a banca está bastante saudável, até se pensarmos em tempos idos da questão do crédito mal parado. Portugal ainda tem uma percentagem de crédito mal parado acima da média europeia, mas a taxa de cobertura desse crédito mal parado, em termos de ativos, ou seja, os ativos bons face aos ativos maus, é bastante superior até à média europeia, porque os bancos estão relativamente protegidos nessa dimensão. Eu diria que essa perda de depósitos vem de dois fatores. Vem, por um lado, de muita gente que aproveitou a poupança para amortizar a dívida, e isso leva a este resultado, e, por outro lado, os certificados de aforro, que estão a pagar bastante acima daquilo que os depósitos à ordem, ou mesmo os depósitos a prazo, estão a pagar na banca, e muitas pessoas viram aí uma opção mais rentável para aplicar a sua. E que é dinheiro que sai da banca e que vai para os Correios, no caso, porque os certificados de aforro têm que ser. Vai para o Governo, que é quem emite os certificados de aforro, é títulos de dívida pública, mas sim, é esse o objetivo. Hoje também entrou em vigor a bonificação dos juros, tivemos aqui há pouco o Secretário de Estado a falar precisamente sobre isso. É na tua opinião, uma medida curta para a dimensão do problema que existe atualmente? Diz-me tu, uma família que a 16 de maio de 2022 tivesse um crédito de 200 mil euros, indexado a Euribor a 6 meses, a 1% de spread, pagaria uma prestação mensal de 625,79 euros. Hoje, a 16 de maio de 2023, os mesmos 200 mil, a Euribor a 6 meses de hoje, com o mesmo spread, já paga uma prestação de 1.032 euros. Estamos a falar de um aumento de 407 euros na prestação. Na melhor das hipóteses, até porque o limite está fixado no diploma, estamos a falar de 60 euros por mês de ajuda para este aumento brutal das taxas da famílias com rendimento bastante baixo. Isto na melhor das hipóteses, porque depois existe um conjunto de restrições a recorrer a esta medida que podem tornar estes 60 euros muito mais baixos. Como, por exemplo, do primeiro ao quarto escalão, podem ir buscar 75%, há uma bonificação de 75%, mas no caso do quinto e sexto escalão já é apenas de 50%. Eu diria que para muitas famílias, que principalmente aquelas que pediram crédito muito próximo de 2020, 2019, 2020, 2021, mesmo antes da subida das taxas de juros. Porquê? Porque têm mais montante em dívida. Não é? Essas famílias que pediram empréstimo mais recentemente, que têm mais montante em dívida e, ao mesmo tempo, como têm um crédito mais recente, têm um período de amortização mais largo, com uma grande probabilidade de bater no limite superior do período de amortização, essas têm muito poucas soluções e têm uma situação bastante gravosa, que é juntar-se à questão da inflação, lhe retira um poder substancial de compra, e que Portugal tem sido relativamente conservador nas abordagens de apoio a estas famílias, que, sejamos também transparentes e honestos, não é um problema em média, mas haverão algumas milhares de famílias, talvez mesmo dezenas de milhares de famílias, com taxas de esforço bastante acima dos 35% e que tiveram uma contração muito substancial dos seus encargos com a habitação e, consequentemente, do seu rendimento disponível. Pedro, agradeço a presença aqui no 360. Boa noite e obrigado.